O 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de São Paulo divulgou um vídeo nas suas redes sociais onde policiais aparecem com o braço erguido em frente a uma cruz em chamas, gesto que foi interpretado por muitos como uma saudação nazista, por lembrar a prática da Ku Klux Klan, conhecida por queimar cruzes, em seus rituais. Sabe como um coronel justificou esse gesto bizarro? Ele disse que era doutrina da rota. Que? Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ele disse que isso era normal, Dai? É isso? Foi bem nessa linha, tá? Porque ele fala que é uma doutrina da rota, que faz parte ali dos ritos da rota. Então, sim, Queimar ele cruz. exatamente Queimar cruz. aquele símbolo, né, que é um símbolo de uma cruz. E o detalhe, tá? Os soldados também, os policiais ali que estavam sendo finalizados no seu treinamento, também com a mão levantada, tá? E isso fica muito nítido no vídeo que é mostrado. A saudação também estava ali, não é só a cruz. Inclusive, eu vou te pedir para trazer o vídeo, Ana, por gentileza. Vamos assistir o vídeo que a gente vai falar sobre esse tipo de ação e o que é remetido. Pode soltar. Olha aí, a cruz queimada. Eita, rota, né? São Paulo nunca decepciona, né, gente? E aí, não tem áudio, então a gente pode comentar por cima. Tá. E aí, olha os soldados com as Gente, não, mãos. mas que é isso? Soldado com as mãos levantadas, é um gesto, um gesto muito utilizado pelos supremacistas brancos. O caminho de luz, uma cruz sendo queimada, o gesto da mão exaltada ali. A gente só troca ali o símbolo do batalhão de polícia pelo símbolo, pela suástica e pronto. É um evento completo. Obrigada, Uau, aí pelo vídeo. Pois é. Coisa esquisita, para falar o mínimo, né? Para falar o mínimo. Só que assim, antes mesmo de falar sobre a prática em São Paulo, vamos lembrar um pouquinho, aí eu trago um vídeo de um historiador explicando por que nos Estados Unidos esse gesto ele é considerado um gesto de supremacia branca. Vamos lembrar quem fazia exatamente isso que a Rota de São Paulo fez? Opa, peraí, vamos por aqui no ponto. Que o meteoro é cultura, porque não vale só dizer não, gente, mas isso lembra a Ku Klux Klan, isso lembra a supremacia branca. Isso tem uma história, gente. E esse historiador ele já fez o favor, né? Não precisou a gente retrazer vários detalhes, porque ele já faz isso. E olha o que ele comenta sobre essa história da Ku Klux Klan queimar cruzes. A nação, inspirado no livro O Klansman, ou The Klansman, do pastor supremacista Thomas Dixon, e o linchamento de Leo Frank, naquele ano acabaram ajudando a inspirar o renascimento da Ku Klux Klan. Este movimento ele buscou transformar símbolos da Escócia mítica em uma identidade visual que se tornou um símbolo de ódio e supremacia branca nos Estados Unidos, também em outros grupos supremacistas ao redor do mundo. Cruzes foram queimadas no topo da Stone Mountain desde 1915 até 1962. Apesar que muito recente, em 2017, a clã fez um novo pedido para trazer novamente esse ritual à tona no topo da montanha e este pedido foi negado. À medida que a Ku Klux Klan crescia em número e influência, a queima das cruzes se tornou um ritual importante para demonstrar a união do grupo. Durante seus encontros, os membros da clã, vestidos com capuzes, cantavam hinos como Onward Christian Soldiers, Avante Soldados de Cristo, e também The Old Rugged Cross, Rude Cruz, que são dois hinos ou canções cristãs muito conhecidas no meio cristão evangélico, tanto americano quanto brasileiro. É importante entender que estes hinos não foram criados pela Ku Klux Klan ou para serem utilizados para a Ku Klux Klan, mas que foram apropriados e ressignificados no contexto da Ku Klux Klan e ser utilizado como símbolo do seu movimento. É importante entender que essa organização era essencialmente protestante evangélica. Nesta foto de 23 de abril de 2016, mostra membros da clã participando de queimas de cruzes após uma manifestação de orgulho branco
no condado de Paulding, na Geórgia. Os líderes da Ku Klux Klan, naquele momento, eles acreditavam que a política dos Estados Unidos estava favorecendo sua causa, com o crescimento de uma mentalidade nacionalista e divisiva no país, e estavam se sentindo mais à vontade. As cruzes eram queimadas durante linchamentos de homens negros, de pessoas negras, e para aterrorizar pessoas, mas também ela era utilizada como forma de intimidação das pessoas negras, católicas e também pessoas judias e outros. Caraca! Pois é, o camarada Ozé aqui no chat falou, Estados Unidos só tem nóia, mas assim, quem está reproduzindo isso agora não é só os Estados Unidos, tá? A gente precisa lembrar disso. O Brasil, durante séculos, a gente teve pessoas negras escravizadas e ainda temos pessoas negras em subutilização de mão de obra, em empregos, e inclusive com várias ações de combate a trabalho análogo à escravidão. Então, não é só nos Estados Unidos, por mais que lá seja comum um grupo ainda exaltar a supremacia branca, porque tem na primeira emenda, se eu não me engano, a primeira, que diz que todos têm liberdade de falar e cultuar o que quiser. E aí esse tal de liberdade de expressão que o pessoal adora falar aqui no Brasil, também é a liberdade de cometer crimes ou falar atrocidades. É exatamente isso que eles querem aqui no Brasil. Pode falar, Ana. Deixa eu aproveitar aqui só para dar o crédito aqui do Flávio Muniz, historiador, jurista e mestre em História Social, do canal dele, Caçador de Histórias aqui. Histórias. E esse vídeo, ele faz um apunhado muito grande, viu, na verdade, todo o começo da história, inclusive símbolos, pequenos símbolos que foram apropriados pelos estadunidenses nesse processo de violência contra a população negra. E aí ele fala sobre o Sul, o Norte, a briga, sobre as mulheres que faziam as vigílias, inclusive, e exaltavam também a supremacia. É muito completo. E é muito interessante que exatamente o mesmo símbolo que é feito nos Estados Unidos para cultuar a supremacia branca seja utilizado agora em São Paulo pela polícia, por uma polícia que é uma polícia extremamente violenta, uma das mais violentas do país. Eu falo uma das mais porque fica disputando com a Bahia qual é a polícia mais violenta. Inclusive, isso é um indicativo que não importa se é direita ou esquerda, não importa a liderança do governo, a polícia sempre será a mesma polícia, em qualquer circunstância. E a polícia de São Paulo, nesse caso, inclusive tem nota, tá, Ana? Na nota da Secretaria de Segurança Pública é que, logicamente, eles repudiam qualquer manifestação de intolerância e não compactuam com o desvio de conduta. Assim que teve ciência das imagens, a corporação instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias do caso e, se comprovadas as irregularidades, os envolvidos serão responsabilizados. E aí, uma pergunta, vou te pedir para colocar novamente o vídeo. Desculpa, pessoal, porque eu quero saber uma coisa, e aí é uma pergunta que a gente precisa fazer. Você quer colocar o vídeo da polícia de volta? Da polícia, isso, da cruz queimada ali no meio. Só abrir de volta aqui. Obrigada, Ana. Eu quero entender como é que eles vão conseguir identificar e aí, e responsabilizar algo que a própria polícia está chamando de um treinamento comum, algo que realmente acontece. Então, dessa vez foi filmado. É tão comum que dessa vez foi filmado, mas aí ninguém parece constrangido, ninguém parece não querer mostrar o rosto, todos parecem bem confortáveis ali em marchar, em marchar em direção à cruz queimada ali, com o símbolo com a palavra. É um negócio que foi postado nas redes sociais deles, entendeu? Exatamente, do próprio comum nesse nível. Exatamente. Em momento nenhum existe um constrangimento, existe uma prática escondida. Inclusive, eu vou te pedir para colocar também a matéria da Metrópolis. Porque a matéria da Metrópolis informa que a PM disse que o ritual com tom supremacista simbolizou superação de limites. Eu tenho que concordar aí. Realmente, isso aí extrapola um limite. Está superado o limite. Pois é, todos os limites, né? Os limites da dignidade, os limites impostos, inclusive pela nossa sociedade, que é diferente dos Estados Unidos, que todo mundo adora exaltar, o Brasil sim considera o nazismo um crime e considera as manifestações de supremacia branca contra religiões
também são criminosas, e isso, inclusive, está na Constituição. Por isso, a gente não tem essas manifestações tão vivas assim, né? Não é aceitável que aconteça no Brasil. Aparentemente, o único problema é que quem cumpre a lei faz esse tipo de postagem também, ou seja, a gente está entre a cruz e a espada, Ana. E aí sim eu vou, né? A gente já leu que eles, na Ascom, primeiramente já disse que vai analisar o que acontece, e, entre aspas, eles continuaram, né? Teve uma atualização da nota hoje que foi o seguinte: em nenhum momento houve intenção de associar a ideologia da natureza religiosa, racial ou política. Ainda assim, diante da repercussão e da possibilidade de interpretações distorcidas, o vídeo foi imediatamente retirado do ar e as circunstâncias de sua produção estão sendo apuradas internamente com o devido rigor. Mais uma vez, a polícia está dizendo que está tudo certo, que a uma semelhança muito grande com um gesto, com uma prática dos supremacistas estadunidenses, que são ligados a um grupo que é Ku Klux Klan, que é um grupo extremamente famoso, e que essas práticas, inclusive, a prática de queimar cruz e a saudação com a mão erguida na altura do ombro, é uma prática que está tanto na internet quanto em todos os filmes que falam sobre esse gesto de supremacia. Então, não dá para dizer que você não sabia o que isso significava. É muito desconhecimento, é muita ingenuidade da polícia querer dizer isso para a gente, né, Ana? É zombar da nossa cara. E aí, mais uma vez, eu vou reiterar que só para nós, Ana, o coronel da PM da Reserva, João Vicente da Silva, que foi ex-secretário nacional de Segurança Pública, ele teve a coragem de dizer que esse ritual ele é um ritual comum ali, e, entre aspas, olha o que ele disse para Metrópolis: o que não tem sentido é que essas forças ditas especiais estão querendo se diferenciar das demais, como se fossem melhores, querendo mostrar um serviço diferente, e para isso estão vestindo toda uma lógica que costuma chamar de doutrina de rota. E, infelizmente, esses policiais acabam extrapolando, eles não fazem tanta parte assim do processo de prevenção das polícias e acabam querendo desprestigiar e reduzir a importância que tem o policiamento preventivo dos batalhões territoriais, como nós chamamos. Esses supostos heróis, e aí continuam as aspas do coronel, esses supostos heróis estão querendo se diferenciar dos demais. Eu não vejo sentido, isso deveria ser proibido, melhor dizendo, pelo comando da Polícia Militar. E para com essas diferenciações absurdas, eu não vejo sentido realmente. O soldado da PM faz um curso de 2.600 horas na formação. Daí o BAEP dá um cursinho de 30 horas e acha que vai formar um PM Plus. Essa foi... Pois é. Essa foi a fala. No entanto, o João Vicente também entende que a posição do braço, né, dos agentes, que também é outro ponto de polêmica, né, que é outro ponto que leva ali a ligação com o nazismo, ele diz que colocar o braço à frente faz o juramento normal, que nesse caso, na polícia, não é uma saudação nazista, esse tipo de ação. No entanto, vale lembrar que não foi só o braço à frente, foi o braço à frente com uma cruz queimada, com toda uma encenação que foi filmada ali. Então, são essas as críticas que foram feitas, Ana. A gente tem aí um vídeo no final só mostrando os dados da violência da polícia de Tarcísio, a Polícia Militar de São Paulo, que eu acho que isso colabora um pouquinho para a gente entender o que esse gesto significa, sabe por quê? Porque a maioria dos mortos, existe já um aumento de mais de 200% de violência, do número de casos de violência em São Paulo, e nesse aumento, a maioria dos mortos, inclusive, são pessoas pretas, são negros. Vamos lá. Olha, uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou um aumento no número de mortes pela Polícia Militar em São Paulo entre 2022 e 2024. Somando crianças, adolescentes e adultos, o número total de mortes por policiais em 2022 foi 256. Em 2023, foi 353 e em 2024, 649, um aumento de 153,5%.
O estudo destaca que o crescimento da letalidade policial afetou de forma desproporcional a população negra, inclusive entre crianças e adolescentes. Em 2022, 92 brancos foram mortos por agentes da polícia contra 159 negros. Em 2023, foram 113 brancos e 228 negros. Já em 2024, o número de brancos mortos pela Polícia de São Paulo foi 205. De negros foi 409, enquanto a taxa de mortalidade de pessoas brancas cresceu 122,8%, a de pessoas negras cresceu 157,2%. Esse número também cresceu entre menores de idade de 10 a 19 anos. Em 2022, foram 35 crianças e adolescentes mortos em intervenções policiais no estado. Em 2023, foram 51. Em 2024, 77, um aumento de 120%. Muito bom, esse dado complementa perfeitamente, né, a informação, Dai. Pois é, né? Infelizmente é isso que nós temos aí como funções de salvaguardar e cuidar da nossa população. É esse tipo de gente aí. Isso explica porque cada vez mais encontrar PM não é sinônimo de se sentir seguro, né? Pelo contrário. Não tem justificativa, né, para um ritual daquele ali dentro de uma forma. Qual é a função desse ritual na formação de um policial militar? Que tipo de formação eles estão tendo, né? No que contribui queimar uma cruz, fazer um juramento ali na frente de uma cruz em chamas? Onde é que isso entra na formação técnica do policial? Não tem qualquer tipo. Não, isso aí é ritual da rota. Então há que se perguntar, né? Se é um ritual, o ritual serve para criar sentido. Que sentido que está sendo criado aí para esses policiais, evocando símbolos que tem todo esse histórico? Por quê? Por que tem que queimar uma cruz? Eu queria ver uma justificativa disso. Não, que simboliza a superação dos limites. Pelo amor de Deus, né? E a normalização dessas coisas, o pessoal estava falando aqui no chat sobre a normalização. É um processo que é tão descarado que é desesperador, porque você vê esse tipo de coisa sendo efetivamente normalizada. É um gesto nazista, é queimar uma cruz, é referência à supremacia branca, tudo isso vai sendo normalizado até a gente chegar num ponto em que as coisas já estão acontecendo e a gente não está dando a elas o nome que elas têm. Né? Isso é uma coisa que me deixa assim sem rumo, sabe? A dificuldade que a gente tem de dar as coisas o nome que elas têm, né? Aliás, vou aproveitar Slash Hendrix aqui, adorei o nome, dizendo isso não é treino nem ritual, é doutrinação. Qual é a função desse né, dessa encenação aí? É doutrinação, tem uma função simbólica, e a função simbólica só pode ser explicada através da história dos símbolos. Não tem outra, né, outra justificativa para isso, não. Inacreditável. E dizer que não, isso a gente tirou do ar por causa das interpretações errôneas, vamos averiguar. Não vai acontecer nada, porque isso aí já estava acontecendo. Ficamos por aqui, Dai? Perfeito, nós ficamos por aqui. Ficamos por aqui esperando um pouco mais de seriedade também das instituições que, teoricamente, deveriam estar protegendo a população. Então, perdendo tempo fazendo ritualzinho com cruz queimada. Inclusive, tem mais essa ainda, né? Em vez de preparar as pessoas para ter uma atuação mais correta, né, na rua, não, estão aí fazendo o ritual para os caras se acharem sabe Deus o que eles se acham. Enfim, vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos irritantes do dia. Para lá.